E eu tenho certeza, querido, que aquela palavra vai falar contigo, e esse vai ser um complemento a mais. Mas não se reprima só aqui, continue estudando a palavra, que Deus vai te liberar coisas novas, amém? Porque Deus sempre se renova na palavra cada vez mais, e eu tenho pedido isso muito a Deus. Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 11, fala sobre oração. E qual é o tema da nossa pregação? É códigos da Bíblia para Deus responder a sua oração, para você ter o favor de Deus e ser atendido na sua oração. Quem gostaria? 4 pessoas vão ser atendidas na oração, o resto vai ficar sem resposta. Hoje pela manhã a gente falou sobre uma mulher na história em que a oração dela não foi respondida porque ela abordou de forma errada. Mas quando ela abordou da forma correta, o que aconteceu? Deus respondeu a oração dela. E depois disso ela vivenciou o milagre. E hoje a gente vai falar sobre outros pontos. E no meu caderninho aqui de ouro de anotação, ao que eu tenho aprendido com Deus, eu falei para a Thalita, Thalita, eu estou aprendendo a orar. 34 anos de evangelho e ainda estou aprendendo a orar. E eu anotei uns 15 códigos aqui do que eu tenho aprendido de oração, que eu vou passar para vocês. Então, se você não trouxe seu caderninho de anotação ou nada, você está jogando tudo isso fora. Então, prepare seu caderninho e anota tudo aquilo que o Senhor falar para você, porque isso aqui é um mapa para a glória de Deus, amém? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim, ela vai colocar ali também: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas igrejas e nas esquinas da rua para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Querido, na minha versão atual está aqui: mas você, quando orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai que não pode ser visto, e o seu Pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Existem coisas na nossa vida que só vão ser respondidas quando a gente for um secreto com Deus. Existem coisas que vão acontecer, como eu falei, eu não posso pegar versículos isolados. Tem outros versículos que Deus fala: quando 2 ou mais concordarem, eu ouvirei. Tem orações que devem ser em grupo, o clamor. Mas, como a gente acabou de ler aqui, existem orações que têm que ser feitas no nosso quarto e fechar a porta. E em tempos de Facebook, Instagram, WhatsApp, é difícil você fechar a porta e ficar no secreto com Deus, porque você fecha, Deus, eu e você, fica você não tem mais o secreto com Deus. Então você tem que botar o modo avião ali, tirar o celular para você ficar, estar em secreto. Teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Nessa versão está plenamente. Existem recompensas que só vão surgir na nossa vida quando a gente aprender a orar em secreto. E é o mais interessante que a Bíblia diz que o teu Pai vai ouvir tua oração. Lê. E teu Pai que... Olha que coisa interessante, ele não fala que ele vai te ouvir, fala que ele vai te ver. Aí eu te pergunto, quanto tempo faz que Deus não te vê? Ouvir, ele te ouve, mas ele te vê. Então é interessante que às vezes passa despercebido, que a gente lê e não para de pensar em poucos detalhes aqui. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, versículo 7. Como fazem os pagãos, eles pensam que Deus ouvirá porque fazem orações compridas. Gente, fala para o seu lado, pega na mão dele. Deus está falando com você essa noite, meu querido. Não se faça de sonso, não se faça de sonsa, não precisa fazer oração comprida, tá bom? Seja direto. Tu vê que Deus em orações, ele não prolongava. Oração para o alimento, graças a Deus, Pai. O alimento também. Quem lembra aqui da antiga, a gente foi para um retiro numa igreja, aí souberam que era pastor, e tinha vários pastores lá de uma outra igreja que a gente foi no retiro, e era um almoço, estava geral morrendo de fome, e todo mundo ficava chateado, porque os pastores, quando iam orar na hora do almoço, meu irmão, eles oravam meia hora. Senhor, vai tocando as crianças da África agora. Senhor, vai tocando fulano de tal, que não sei o que. Oração do alimento, gente.
Aí todo mundo ficava, os jovens principalmente, ficavam, meu Deus, não vai terminar essa oração. E o pessoal ainda ficava, sabe aquele crente danado? Amém, amém, tipo assim, pra fazer o Simão Colo. Amém, amém. Na nossa família tinha uma pessoa assim também, que toda oração, estava a família toda, toda a comida feita, aí ele ia orar, todo mundo falava, não, ele não. Porque ele orava meia hora, gente, sério, orava meia hora. Nossa família é pequena ou grande? É grande, nordestino. Então é 30 cabeças, ele orava por cada um. Senhor, toca no Daniel agora. Imagina, tá assim aqui, pronto, então, agora toca na Renata, entendeu? Toca agora na Bia. E vai falando da vida dela toda. E a Bia naquela casa, você quer, aí fala, meu Deus, muito foda. Aí tu vê Jesus, graças te dou, Pai, amém. Aí tu vê gente que está na Bíblia. E Deus ainda chama, Jesus está chamando de hipócrita essas pessoas. Para de usar isso com repetição, a gente não aprende. E fica achando que, não vou orar, porque os fariseus ensaiavam, gente, oração. Ensaiavam a eloquência para aparecer nas igrejas e nas ruas. Para todo mundo olhar e dizer, nossa, como é que ele ora, como é que ela ora. Poderoso, oração poderosa. Já vê a oração do Arcanjo Miguel, tem várias aí. Aí, meu Deus, que oração poderosa. Então o que eu quero dizer com isso? Aí quando me chamaram para orar naquele dia do retiro, eu simplesmente peguei e falei, graças te damos, Pai, pelo alimento, amém. Gente, adivinha, todo mundo bateu palma. Isso que é oração, que não sei o que. Os pastores da igreja não me chamaram mais para orar. Porque eles falaram, nossa, ele é pastor e ora assim, e eu que estava errado. Mas se tu ler na Bíblia, é eles que estavam errados. E é interessante que eles não me chamaram mais para orar, mas todo mundo ligou, pô, tem que orar assim, igual esse pastor ali, todo mundo gostou, que eu falei, gente, eu só orei com Jesus. É tão simples que às vezes a gente não para para perceber porque a gente não lê a Bíblia. Posso continuar? Gente, e eu ainda nem falei os 15 pontos aqui, mas vamos lá. Já estou passando alguns a mais aqui para você. Ó, versículo 8. Portanto, essa versão está meio King James também. Vou ler aqui a NTLH. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem ao Pai de vocês, Ele já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Lembra que a gente falou hoje pela manhã? Adoração ao Senhor. Primeiro, antes de eu orar ao Senhor, eu tenho que reconhecer quem Ele é na minha vida. É não esquecer e não perder a reverência e o temor ao Senhor que eu estou falando, que Ele não é, como eu contei aquele meme que eu botei hoje pela manhã, eu vou repetir, que o cara chega lá, Senhor, eu quero isso, quero aquilo, quero tal. Aí o meme veio, uma tirinha, um anjinho descendo, aí deixa o papelzinho, aí ele pega o papelzinho, Deus me respondeu, vamos ver. Aí no bilhete está assim, eu não sou sua nega. Porque às vezes a gente está tratando Deus como se fosse um garçom, como alguém aqui, me serve aqui na mesa, eu exijo. Eu já vi orações que falam, se eu sou homem de Deus, você vai cair agora. Aí eu fico, meu Deus, mas precisa dessa comprovação? Então, tipo assim, tem coisas que a gente tem que começar a ler, porque ele fala, não sejam como eles. Primeiro, oração é reverência, Pai nosso. Reconhecer que Deus não é meu, não é seu, é nosso. Ele está no céu e que todos reconheçam que o teu nome é santo, que venha o teu reino, a tua vontade seja feita aqui na terra e no céu. Outro ponto, Senhor, que a tua vontade seja feita, porque eu não estou aqui, você não me salvou para que você fizesse a minha vontade. Primeiro ponto que eu tenho que lembrar disso. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Amém? Amém. Olhe para o lado, lembre-se, Deus está aqui para fazer a tua vontade, você está aqui para fazer a vontade dele. Não se esqueça desse pequeno detalhe que às vezes passa despercebido na igreja. Todo mundo achando que é minha necessidade. Deus, eu quero isso, quero aquilo. A gente pode pedir, gente, é um direito. A gente vai falar sobre isso. Mas a gente tem que reconhecer primeiro que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Deus. Eu que sou o garçom. Então seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixe que caiamos em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu, e fecha com oração, com adoração, é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí o 14, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês,
assim também vossos pais celestes nos perdoarão. Gente, primeiro a gente tem que reconhecer que a gente foi salvo pela graça. Sem o perdão de Deus não somos nada. E porque nós fomos perdoados, nós temos que perdoar os outros. Porque se eu não perdoo aquele meu irmão que me ofendeu, o que está dizendo ali? Meu pai vai perdoar, porque ele perdoou uma dívida imperdoável. A gente está aqui pela graça, misericórdia do Senhor. Então, não importa a ofensa que fizeram com você, não importa a traição, a dor que geraram na tua vida, ou o descaso que fizeram com você. Se você não perdoar, você não entendeu a graça e o favor de Deus e o que Ele fez por você naquela cruz. Porque quando você entende que Ele nos amou primeiro, Ele nos perdoou o pecado imperdoável, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando eu entendo isso, não tem como não perdoar meu irmão. Essa semana eu falei, a Thalita sabe, a gente recebeu lá uma traição do cara que eu chamei de parceria, de roubar um cliente meu. E a Thalita, meu Deus, está lá. Aí eu falei, Thalita, estou tranquilo, está perdoando, agora eu já conheço quem é quem. A gente não fala livra do mal. E às vezes quando saem pessoas nessa vida, a gente está reclamando. Então é interessante, outro ponto também, destaque, não deixe que caiamos em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Você ora isso? Se Jesus nos ensina a orar assim, e Ele orava isso, quem é você para não orar isso? Gente, todo dia eu oro, Deus, não me deixe cair em tentação, seja sexual, seja poder material, seja de vício, seja qualquer coisa, eu oro porque eu dependo da graça dele, do favor dele. E se Jesus, que era santo, orava para não deixar ele cair em tentação, quem é você para não orar por isso e pedir a misericórdia de Deus? Então eu oro, Deus, não me deixe cair em tentação. Aí olha o segundo ponto que ele fala, mas livra-nos do... Agora, para e pensa comigo, livra-nos do... Livra-nos do... O que é mal? Gente, isso aqui veio, posso falar com vocês? Foi algo que bateu no coração. Jesus orou isso, livra-nos do mal. E eu parei a pensar, ele trabalhou 30 anos como carpinteiro, então o trabalho não é mal. Ele pediu para livrar do mal, mas ele foi traído. Ele pediu para livrar do mal, mas ele levou tapa. Ele pediu para livrar do mal, mas ele foi julgado de forma injusta. Ele pediu para livrar do mal, mas ele foi humilhado. Ele pediu para livrar do mal, mas ele foi crucificado. Ele pediu para livrar do mal. E tantas coisas aconteceram com Jesus. Ele pediu para livrar do mal e foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. O que Jesus estava querendo dizer com nos livrar do mal? O mal não é a traição, não é as dores que eu sinto da vida. Eu entendi aqui que o mal é o pecado. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livrai do pecado. Porque o pecado é o mal que há nessa terra. O pecado foi que matou o homem e separou ele de Deus. E por isso que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, gente, isso foi um silêncio da morte. Está fazendo sentido para você? O mal, livrar do mal é o pecado. Não é você não ser traído, não é você ter a vida super boa. E eu fiquei, Deus, livrar do mal, tu foi acorrentado, cuspido. Isso para mim é mal. Mas o pecado é pior. Isso é o verdadeiro mal. Tanto é que Jesus, quando repreendia qualquer pessoa, ele fala, vai, não peques mais. Aí o que ele falou para a mulher adulta? Ele continua, vírgula, para que não suceda coisa pior. Porque Jesus já sabia, porque o pecado te leva para caminhos de morte, e morte eterna. Então o mal verdadeiro é o pecado, e por isso é tão mal, é tão cruel, que o próprio Deus teve que se encarnar e se entregar naquela cruz. Posso continuar, gente? Ou está profundo demais? Amém. Nossa, só 3 amém. Gente, dentro disso,
eu quero continuar elaborando com vocês algo sobre oração e sobre o caráter de Cristo. Porque por causa do pecado, fala comigo, pecado, que entrou no mundo, existe algo em nós que é o veneno satânico, que é o caráter satânico dentro de nós, a síndrome de Satanás dentro de nós, que é o orgulho, o ego e tudo aquilo que nos afasta de Deus. E Deus quer tirar isso de dentro de nós. Deus quer que tenhamos o caráter de Cristo. Deus quer que a gente tenha a mente de Cristo renovada. Mas isso é o trabalho de processo de santificação. Porque sabe uma coisa que eu entendi? Eu posso revelar para você, igreja. Porque antes de eu falar sobre as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, o que você tem direito e como pedir sua oração para ser respondida, eu não seria um bom pastor se eu não falasse também dos perigos que tem ao redor. Porque imagina, eu falo assim, Bianca, você tem direito a uma mansão, uma Ferrari, você pode pedir tudo isso, você pode herdar tudo isso, virar a nossa terra, ser rica, ser fantástica, ajudar milhões de pessoas com o seu conhecimento, o que seja. Ou viver num sítio lá no interior do Japão, com gado, sei lá, o que você quiser. Mas se eu não dissesse que existe um inimigo querendo destruir ela, eu estaria sendo amigo dela? E é isso que a gente vai tratar aqui agora. Antes de eu entrar nesses 15 pontos de oração, eu preciso falar porque a gente não luta contra pessoas, mas sim contra principados e potestades de regiões celestiais. E Satanás, gente, te odeia. Pode não parecer, porque ele faz coisas legais, vai parecer que é legal. Te convida para várias coisas, faz várias coisas, faz você ter prazer na carne, porque ele quer te levar depois para o inferno com ele. Então Satanás não é teu amigo. E ele anda ao seu redor, procurando uma brecha para poder te destruir. E nisso, esse caráter satânico em nós tem que ser tirado. Eu entendi uma coisa. Em Mateus 16, 23, se você puder abrir aí, Mateus capítulo 16, versículo 23. Olha só isso aqui, porque a gente tem que entender, porque as nossas orações não vão ser respondidas se a gente não entender isso. Mateus capítulo 16, 23 diz assim: e virando-se Jesus, repreendeu Pedro e disse o quê? Para trás de mim, Satanás, tu és o quê? Tu és o quê? Uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete de Deus. Eu não gosto muito dessa versão aí, agora, algumas versões sérias, mas na NTLH diz assim: porque você pensa não como Deus, mas pensa como homens. A tua versão está assim? Ou algumas pessoas estão assim: cogita não das coisas de Deus, mas cogita dos homens. Querido, isso aqui é uma chave poderosa para você viver o evangelho de verdade e não viver uma religiosidade falsa. O que eu aprendi com isso, gente? Se as suas orações você só pensa como os homens e mulheres desse mundo, você está pensando como Satanás. O apóstolo Paulo chega a dizer que se eu somente espero nessa vida, eu sou o homem mais miserável de todos. Eu tenho que entender que eu tenho que pensar com os pensamentos lá do alto, com a mente de Cristo, para que minhas orações sejam respondidas. Porque quando a palavra diz em Tiago que nossas orações não são respondidas por causa do nosso egoísmo, é porque a gente está pensando como homem e mulher, não regenerado, não renovadamente, e a gente começa a pensar como Satanás. E continuando, se eu pudesse ler, a gente leria aqui em Gálatas 5, que me deu outra chave, que eu falava assim: Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito e sobre o quê? O segundo, fruto da carne, não tem também? Boa. Não é fruto da carne, obra da carne. Em outras versões está a natureza humana. A NTLH está assim: a natureza humana produz ira, tal. Aí bota assim: a natureza do Espírito, alegria, paz, longanimidade e tal. O fruto é do Espírito, mas as obras são da carne. O que isso quer dizer? Obra é algo natural da minha natureza. Eu e você somos ruins por natureza, porque o pecado, esse veneno satânico entra dentro de nós, esse caráter satânico está dentro de nós. Você, com essa Bíblia debaixo do braço, é tão mal quanto qualquer um lá fora, se você deixar a sua carne falar mais alto. Você vai desejar coisas ruins, você vai fazer coisas ruins. Mas em nós foi selado o Espírito, e a palavra diz: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E a carne milita contra o Espírito. Então eu tenho que entender: obras da carne e o que do Espírito?
fruto. Para eu desenvolver essa alegria, esse domínio próprio, eu tenho que ter um relacionamento, é uma semente que é plantada, regada, e ela cresce, e ela começa a desenvolver essa alegria. E eu tenho aprendido isso, gente. Eu tenho aprendido a ter domínio próprio, porque a gente às vezes veja um crente que é assim, igual o ímpio lá fora. Acontece uma coisa ruim, que droga, aí nada dá certo nessa vida, que não sei o que, não olha para o lado, não incrimina ninguém. Porque esse dia está horrível, minha vida está tudo errado, que não sei o que, parece que está tudo errado, nada dá certo. Eu faço aqui, tem crente que faz isso, tu acredita, gente? Tu acredita? E é crente. E amaldiçoa a própria vida, amaldiçoa o dia, amaldiçoa tudo e todos. Porque ele não entendeu que é o fruto do Espírito ali, do domínio próprio, de falar, Deus, estou com raiva, não tem problema você ficar com raiva, que algo aconteceu de ruim, tal, uma injustiça, mas você controla, domina sobre Cristo. Eu falo, Cristo, vai lá, tira esse pensamento ruim na minha cabeça, você tem o controle sobre as coisas. Porque, gente, quando eu falo assim, algo de ruim aconteceu, que desgraça, tá não sei o quê, eu estou esquecendo de Cristo, e que Ele tem o controle sobre todas as coisas. E às vezes é algo que deu errado na tua vida, é um livramento que Ele já viu lá na frente, e Ele está te livrando, e você está amaldiçoando o teu dia, e às vezes amaldiçoando até Deus e todo mundo. Então, calma lá. Aconteceu uma coisa, essa semana não, aconteceu duas coisas ruins seguidas assim, eu fiquei chateado, mas tu sabe todas as coisas, eu te louvo, no nome de Jesus, toma a frente, você está na frente e tal, te engrandeço, sei que o Senhor tem o melhor para mim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão segundo o seu propósito. Eu começo a pregar a palavra para mim, gente. Não é para você amaldiçoar teu dia, amém? Então, querido, eu estou querendo te passar isso, porque a gente precisa tirar esse caráter satânico de dentro de nós. Olha só, como Satanás pensa nas coisas do homem. Se a gente ler depois as tentações de Jesus, depois de você ler, não vamos até aqui é isso. As tentações de Jesus estão lá em Mateus capítulo 4. O que ele tenta Jesus, gente? Primeira tentação, ele está com fome, ele fala o quê? Transforma essa pedra em... Usa a palavra para o seu benefício próprio. Usa a tentação de Satanás. Usa Deus para o seu benefício próprio. Segunda tentação, levou para o pináculo do templo e falou, se joga. Segunda tentação é status, pináculo do templo, sinônimo de poder, status. Usa a palavra para você ter status, para ter poder, que você vai se jogar, os anjos vão te pegar, todo mundo vai te idolatrar. Terceira tentação, se prostrado me adorares, todos os reinos da terra te darei. Autoridade, governo, fama, você vai ter todo mundo para você. Isso são pensamentos de Deus ou do homem? Está vendo como Satanás faz? Então, se a gente não entender isso, a gente não vai saber orar. Porque dependendo do que for, Satanás, a gente fala tanto de Eva, né, gente? Coitada da Eva. Mas se Satanás fizer isso com você cai juntinho. Então, qualquer coisa que não esteja te levando para perto de Deus, para o propósito de Deus, segundo a palavra de Deus, para a glória dele, é o veneno satânico tentando roubar, matar e destruir o que Deus tem para você e sua família aqui na terra. Porque ele pensa nas coisas do homem e não nas de Deus. Porque para Satanás é melhor do que o ímpio ganho, é um cristão corrompido. Porque um cristão corrompido, ele mata muitas das coisas que Deus queria fazer na tua vida para alcançar outros. E às vezes, ao invés de dar bom testemunho, você vai dar mau testemunho para afastar muito mais gente. Quantos aqui já conheceram alguém que se afastou por causa de um mau testemunho de outra pessoa? Todos, né? Então, querido, porque eles acabam achando que estão fazendo a vontade de Deus, e de repente você aqui essa noite pode achar que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade você está fazendo a vontade de Satanás. Assim como a gente leu lá em Mateus, Pedro achou que estava fazendo o quê? Quando Jesus falou isso para ele, achou que ele estava fazendo o quê, gente? Quando ele falou, Jesus, não vamos para Jerusalém. Ele achou que estava fazendo a vontade de Deus. A gente também não ia pensar a mesma coisa. Jesus, tu vai morrer, vai para lá não. Sai para perto de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço, porque você pensa como os homens e não como Deus. Está muito profundo, gente? Vou subir por raso, hein? Ou pode continuar descendo? Porque, querido, você às vezes está dentro da igreja fazendo a vontade de Satanás. Quando você pensa de forma mesquinha,
egoísta, você se fere, cria amargura, começa a falar mal dos outros, começa a falar mal de todo mundo, ou acha que está fazendo a vontade de Deus. Paulo, quando estava perseguindo a igreja, ele achou que estava fazendo o quê? A vontade de Deus. Eva, quando caiu, ela achou que estava fazendo o quê? A vontade de Deus. E o que Satanás faz? Não, se você comer esse fruto aqui, você vai ser igual a Deus. Não tem nada a ver isso não, ele não disse isso. Então entenda, querido, tome cuidado. E eu tenho orado por isso, Deus, que eu não esteja fazendo a vontade de Satanás. Um dos pontos chaves, vocês vão saber, eu falo assim: Deus, fecha toda e qualquer brecha que eu possa estar dando em qualquer área da minha vida. Cobre com teu sangue, serva com teus anjos e corta todo laço, porque eu não quero dar brecha para esse infeliz. Porque senão ele vai roubar, matar e destruir tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Esse é o propósito dele, gente. Gente, ele não está nem aí para o ímpio, ele está se importando com quem? Com quem está aqui essa noite. E tu acha que eles não estão lá fora? Não, se a gente pudesse abrir nossos olhos espirituais, a gente veria vários anjos aqui cercando. E também vários demônios andando ao redor, procurando uma brecha. E alguns de vocês que estão entrando aqui essa noite, vai entrar essa palavra e Satanás vai roubar, que a palavra diz que é aquela semente que caiu entre as pedras. E não entenderam, Satanás vem e tira. Querido, Satanás não quer de maneira nenhuma que você saiba essa verdade que eu estou te dizendo aqui essa noite. Mas quando você virar essa chave, tua vida vai para outro nível. Então, em nome de Jesus, que você possa ir para outro nível, que você possa deslumbrar aquilo que Deus tem para você e não cair nas tentações de Satanás. Mas isso você tem que aprender a não pensar como homens e mulheres desse mundo, mas pensar como Deus e as coisas lá do alto. Porque Satanás está roubando sua alegria da salvação, a alegria da comunhão, a alegria de servir, matando a sua fé e destruindo às vezes sua família, porque você está dando brecha. Não vale a pena conquistar nada sem Deus, sem estar no centro da vontade de Deus, porque tudo que conquistamos sem Deus é temporal, mas o que conquistamos com Deus é eterno. Porque move o mundo espiritual, não só na terra. Posso falar uma frase feita aqui: a gente tem que deixar de ser homem moderno e uma mulher moderna, para ser um homem eterno e uma mulher eterna. Quando a gente mudar essa chave, parar de pensar como um homem moderno, parar de pensar como uma mulher moderna que todo mundo fala lá fora, e pensar como um homem eterno e uma mulher eterna, as coisas vão começar a mudar. Querido, e aí que está, aquilo que você conquista na terra, pela terra, fica e morre na terra, mas o que conquistamos pelo céu e para o céu, liga o céu na terra. Eu vou repetir, porque só 3 entenderam aqui na frente. Aquilo que você conquista na terra e pela terra, fica e morre na terra, mas o que conquistamos pelo céu e para o céu, liga o céu na terra. E nós colheremos o fruto das nossas conquistas, não apenas aqui na terra, mas na eternidade também, querido. Então entenda, Deus me deu isso aqui, foi nossa, Deus é lindo demais. Deus, obrigado pela tua misericórdia, você é lindo demais. Continua dando revelação, Pai. Fala mais. Olha só o que acontece com alguns de vocês aqui, e isso é bíblico, gente. Às vezes a gente é a Eva, às vezes a gente é o personagem errado. A gente sempre se coloca com a pessoa certa. Na verdade, às vezes, como eu falei, às vezes você está podendo viver a vontade de Satanás ao invés da vontade de Deus, dentro da igreja. O que fez os hebreus saírem do Egito, pega isso. O que fez os hebreus saírem do Egito foi a crença na promessa. Mas o que fez eles herdarem a promessa foi a fé. Entenda que não basta acreditar, tem que ter fé para conquistar. Acreditar na promessa pode te fazer sair, mas o que vai te fazer herdar é a fé. O que fez os hebreus morrerem no deserto? Eles acreditaram, existe uma terra prometida, vamos sair. Saíram, chegou lá, não tiveram fé. É o que acontece com muitos de nós. Você acredita que Deus tem uma promessa na sua vida? Você acredita que Deus tem uma grande obra na tua vida? Deus tem um grande propósito para você e sua família, sua casa, amém? Mas entenda que só vai prevalecer e permanecer aqueles que têm fé.
Que não basta acreditar que Deus te ama, você tem que ter fé nisso. Receber isso. Vivenciar isso. Que Deus responde a nossa fé. É a fé que nos faz permanecer. É a fé que nos faz prevalecer. Querido, terminando para a gente para os 15 pontos. Se você ainda está duvidando dessa palavra, o que Jesus mais disse na hora de operar milagres, como a gente leu hoje pela manhã? Quando a pessoa vivia milagres, o que ele falava? A pessoa, a sua fé. A sua fé te... Foi a fé de Jesus? Silêncio da morte. Amém. Querido, a sua fé está te salvando hoje? Muita gente não foi salva porque não teve fé. Acreditava em Jesus. Multidões seguiam Jesus pelo que ele podia oferecer, mas quando Jesus dava palavras duras, deixavam de seguir. Mas aqueles que tiveram fé permaneceram, porque só permanece quem tem fé diante das circunstâncias contrárias. Só prevalece quem tem fé diante de situações totalmente contraditórias. Só persevera quem tem fé, não quem acredita. E Deus vai fazer a limpa daqueles que só creem, só acreditam na promessa, e aqueles que têm fé. Porque, querido, Ele em várias versículos, Ele fala: a tua fé te salvou, não foi a fé de Jesus. Gente, entenda isso. A mulher do fluxo de sangue não foi a fé de Jesus, foi a fé dela. O cego Bartimeu não foi a fé de Jesus, foi a fé dele. Todos, a mulher cananeia, não foi a fé dele, a sua fé. O centurião romano jamais foi tamanha fé, foi a tua fé. E aí, a nossa fé vai nos salvar? É forte, né? É tanta coisa que, meu Deus, e agora? Só estou acreditando ou estou tendo fé? Querido, você necessita de fé essa noite. E agora, depois de falar sobre isso tudo, para você não cair nas artimanhas de Satanás, porque, como eu falei, antes de falar esses 15 pontos que a gente vai terminar,